Nem a própria direita aguenta mais essas mentiraiadas da família. Flávio Bolsonaro veio com aquelas conversas fiadas de sempre, e foi desmentido e esculachado sem piedade pelo senador Alessandro Vieira, espia. Boa tarde. Se tudo tivesse normal no Brasil, essa PEC jamais estaria sendo votada aqui agora. E a maior prova de que nós não vivemos mais uma democracia plena, que salta aos olhos de quem quiser, basta deixar a hipocrisia de lado. Hoje, a realidade é que você tem a esquerda autorizada a mentir, perseguir com discurso de ódio, com facadas, com tiros, e a direita censurada de falar, de espernear e de defender os seus próprios direitos ou de denunciar abusos de autoridade. A realidade hoje é que você tem um núcleo da PF do governo Lula que parou de perseguir bandido e persegue político de direita. Esse é o país, presidente, que pedir mais segurança nas urnas virou atentado contra o Estado Democrático de Direito. E se recorrer, toma multa de milhões, como nunca antes visto na história de eleições nesse país. A própria vítima instaura um processo, determina cautelares, manda quebrar sigilo, censura, bloqueia bens. Ele mesmo julga e condena. Esse é o país onde um ministro do Supremo, em pleno julgamento, transmitido ao vivo, pode antecipadamente declarar que um projeto de lei tramitando aqui na casa é inconstitucional. Nem sabe-se qual o texto do projeto de lei da anistia, já fala que é inconstitucional, como uma ameaça à autonomia desse parlamento. E pior, a imprensa tratando com a maior naturalidade. Está todo mundo achando normal. Quando Eduardo Bolsonaro vai para o exterior denunciar os abusos de Alexandre de Moraes, ao invés de tomarmos providências para investigar os abusos, não. O próprio suposto ofendido, ele mesmo instaura um processo e o denunciante vira investigado. De igual forma, Eduardo Tagliaferro fez denúncias gravíssimas de manipulação de processo judicial. PGR foi provocada, fez alguma coisa? Não, e nem fará. Ao invés de se investigar, sabe o que faz, presidente Otto Alencar? Coloca Eduardo Tagliaferro de investigado. Tá tudo normal no Brasil. Tá tudo normal um ex-presidente da República ser julgado por 5 ministros, sendo que 3 são seus inimigos publicamente declarados. E estão defendendo o Estado Democrático de Direito. Aonde? Mas agora Alexandre de Moraes está sendo útil para o governo, né? Está sendo muito útil. Está querendo dizimar com a direita. E a maior prova de que a hipocrisia está reinando nesse debate é ver o PT dizendo que é contra a corrupção. O chefe deles era o presidente do governo mais corrupto da história desse país. No ano 2019, em fevereiro, logo que entramos aqui, eu comecei a trabalhar e trabalhamos fortemente, juntamente com 32 senadores, colocamos de pé um pedido de CPI para apurar a conduta individual de determinados ministros das Cortes Superiores Brasileiras. Ficou chamada de CPI da toga. E logo mais adiante, no mês de abril de 2019, eu apresentei um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Dias Toffoli, por conta da instauração, na minha visão ilegal, do inquérito das fake news, milícias digitais, e esse nome foi se desdobrando ao longo dos anos. Esses dois atos, essas duas ações não foram à frente. E a principal voz nessa casa, contrária a esse procedimento, era do senador Flávio Bolsonaro. Os atos estão aí, está tudo documentado, né? Graças a Deus, a história é uma grande professora e ela documenta as coisas. À época, tivemos falas do senador Flávio Bolsonaro, do deputado federal Eduardo Bolsonaro, na tribuna para reverter seus votos no tocante à CPI. Então, ao falar sobre hipocrisia, é preciso que cada um de nós coloque a mão na sua própria consciência. E ninguém é isento de erro. Então é natural que você tenha uma mudança de opinião. Não é natural tentar se aplicar uma narrativa quando ela não corresponde aos fatos, repito, documentados. Esta casa tem um papel fundamental, o Senado da República tem um papel fundamental para o equilíbrio entre os poderes. Mas eu fico escutando parlamentares falando de abusos do Supremo, e eu vou aos autos buscar o que concretamente fizeram contra algum abuso e não encontro nada. Como é que eu posso dizer que o artigo 53 não funciona se o partido não pede a suspensão dos processos? Porque, de fato, aqui ou lá você tem processos instaurados que me parecem indevidos. E a Constituição já assegura. E por que isso não acontece, senhor presidente? De novo, usando da linguagem popular para ser mais claro para quem nos escuta. Quem tem rabo preso não aguenta essa discussão. Quem tem medo de investigação não aguenta fazer enfrentamento correto com o judiciário. Prefere as narrativas. Narrativa qualquer um faz. Qualquer um faz. Falar, até papagaio fala. Então, esse acho que é o ponto só de registro. Se entender os momentos, se
ter a consciência e coragem de abrir mão de uma conveniência de oportunidade e pensar no nosso país. E, de fato, concordo com várias falas, o nosso país precisa revisar a sua relação entre os poderes. Falo sobre isso desde o início do mandato. Agora, só por conveniência fica difícil. A gente tem que trabalhar com convicção e qualidade, senhor presidente.